Se você já viveu aquele momento em que um único olhar mudou tudo na sua vida, deixe um comentário contando como foi. Porque essa história vai te lembrar de como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Ayla Martinez nunca imaginou que sua vida mudaria completamente em uma tarde qualquer de segunda-feira. Aos 23 anos, ela carregava o peso de ser a única virgem entre suas amigas da universidade, uma realidade que a fazia corar toda vez que o assunto relacionamentos surgia nas conversas do grupo. Sua timidez natural, misturada com uma educação rígida e conservadora, criara uma barreira invisível entre ela e o mundo romântico que tanto a fascinava secretamente. Trabalhando como assistente administrativa em uma pequena empresa de contabilidade no centro da cidade, Ayla vivia uma rotina previsível e segura, exatamente como seus pais sempre desejaram para ela. Suas manhãs começavam com café preto e torradas, seguidas por 8 horas de planilhas e relatórios, e terminavam com novelas mexicanas ao lado da mãe. Era uma vida simples, mas que começava a sentir como uma prisão dourada, especialmente quando via suas colegas de trabalho falando sobre encontros românticos e aventuras amorosas que ela só conhecia através de livros e filmes. Naquela segunda-feira específica, Ayla estava atrasada para entregar documentos importantes no escritório da Martinez & Associados, uma das maiores firmas de advocacia da cidade. Seus saltos baixos faziam um som apressado contra o mármore do lobby do edifício de 30 andares, enquanto ela tentava equilibrar uma pilha de papéis e sua bolsa vintage que herdara da avó. O nervosismo tomava conta dela sempre que precisava sair de sua zona de conforto, e aquele prédio imponente, com suas paredes de vidro e decoração moderna, a fazia sentir-se pequena e deslocada. Ayla usava um vestido azul marinho discreto, cabelos castanhos presos em um coque baixo e uma maquiagem quase imperceptível que destacava apenas seus olhos expressivos. Era o tipo de beleza natural que passava despercebida em meio à multidão, mas que possuía uma luz especial para quem soubesse olhar com atenção. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto apertava o botão do elevador, rezando para que tudo corresse bem e ela pudesse voltar rapidamente para a segurança de sua mesa. No escritório, o elevador chegou com um som suave e as portas se abriram, revelando um interior espelhado que refletia sua ansiedade. Ayla entrou rapidamente, apertou o botão do 28º andar e encostou-se na parede dos fundos, tentando controlar sua respiração acelerada. Foi então que no 15º andar as portas se abriram novamente e um homem entrou. Miguel Stone tinha 32 anos e emanava uma presença que preenchia qualquer ambiente em que entrava. Seu terno italiano de corte perfeito, relógio suíço que custava mais que o salário anual de Ayla e sapatos de couro italiano impecáveis contavam apenas parte da história de um homem que construíra um império financeiro antes dos 30 anos. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados, sua postura ereta demonstrava confiança absoluta e seus olhos azuis acinzentados tinham a intensidade de alguém acostumado a ter tudo sob controle. Miguel era conhecido nos círculos empresariais por sua impaciência com incompetência, sua aversão a relacionamentos sérios e sua reputação de conquistador que nunca permanecia com a mesma mulher por mais de algumas semanas. Quando Miguel entrou no elevador, sua atenção estava completamente focada no telefone, discutindo de forma áspera com alguém sobre uma fusão empresarial que não estava saindo como planejado. Sua voz grave e autoritária ecoava no espaço pequeno, fazendo Ayla se encolher ainda mais contra a parede. Ela tentava se tornar invisível, como sempre fazia quando se sentia intimidada, mas seus olhos, quase contra sua vontade, continuavam, observando aquele homem que irradiava poder e masculinidade de uma forma que ela nunca experimentara pessoalmente.
Havia algo hipnotizante na forma como ele gesticulava enquanto falava, na maneira como sua mandíbula se contraía quando ficava irritado, e no perfume masculino sutil que agora preenchia o ambiente fechado do elevador. Ayla sentia seu coração acelerar de uma forma completamente diferente do nervosismo usual. Uma sensação nova e perturbadora que a fazia questionar se estava desenvolvendo uma febre súbita. Seus dedos apertaram mais forte a pilha de documentos, amassando ligeiramente as bordas do papel, enquanto tentava processar aquelas sensações desconhecidas que seu corpo estava experimentando pela primeira vez. Foi no 22º andar que tudo mudou de forma irreversível. Uma falha elétrica súbita fez o elevador parar abruptamente. As luzes piscaram algumas vezes antes de se estabilizarem em uma iluminação de emergência mais fraca, e um silêncio pesado tomou conta do espaço. Miguel imediatamente desligou o telefone e apertou o botão de emergência, sua irritação evidente na forma como seus músculos se tensionaram sob o terno caro. Ayla, por sua vez, sentiu uma onda de pânico subir por sua garganta. Suas mãos começaram a tremer visivelmente e ela precisou se apoiar na parede para não cair. Sua respiração tornou-se irregular e pequenas lágrimas começaram a se formar em seus olhos quando a claustrofobia que ela mantinha escondida há anos decidiu se manifestar no pior momento possível. Miguel, que até então não havia prestado atenção na única outra pessoa no elevador, finalmente olhou na direção dela e ficou completamente paralisado. Não era apenas a beleza delicada de Ayla que o surpreendeu, mas algo muito mais profundo e perturbador. Pela primeira vez em anos, Miguel Stone sentiu uma conexão emocional instantânea e inexplicável com outra pessoa. Os olhos de Ayla encontraram os de Miguel naquele momento de vulnerabilidade mútua, e ambos sentiram como se o mundo tivesse parado de girar por alguns segundos eternos. Ela via nele não o empresário implacável e intimidador, mas um homem cuja primeira reação havia sido se preocupar genuinamente com o bem-estar dela. Miguel, por sua vez, enxergava através da timidez de Ayla uma pureza e autenticidade que ele havia esquecido que ainda existiam no mundo. Havia algo nos olhos dela que o desarmava completamente, que fazia suas defesas cuidadosamente construídas ao longo dos anos se dissolverem como neve ao sol. Quando Ayla sussurrou um pedido de desculpas por estar atrapalhando, sua voz trêmula, mas doce, tocou algo profundo no peito de Miguel que ele não sabia que ainda existia. Naquele elevador parado entre dois mundos, dois corações que nunca deveriam ter se encontrado começaram a reconhecer um no outro a metade que sempre estivera faltando, mesmo sem ainda compreenderem completamente a magnitude daquele momento, que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Se você está ansioso para descobrir como esse encontro impossível vai transformar a vida de Ayla e Miguel, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque essa história de amor vai te surpreender de formas que você nem imagina. Ayla sentia como se estivesse flutuando em um sonho estranho e perturbador, onde sua respiração irregular ecoava no silêncio do elevador parado. Suas mãos tremiam de forma descontrolada enquanto ela tentava processar não apenas o pânico da claustrofobia, mas também a presença magnética daquele homem que agora a observava com uma intensidade que fazia seu estômago se contrair de formas completamente desconhecidas. Miguel havia se aproximado alguns passos, sua postura inicialmente rígida e empresarial, dando lugar a algo mais suave e protetor, como se seus instintos mais primitivos tivessem assumido o controle sobre sua mente calculista. Ele podia perceber o desespero silencioso nos olhos castanhos de Ayla,
uma fragilidade genuína que contrastava drasticamente com as mulheres artificiais e interesseiras que normalmente frequentavam sua vida social. Havia algo naquela jovem que o fazia querer desacelerar pela primeira vez em anos, que o fazia questionar porque sempre corria atrás do próximo negócio, da próxima conquista, do próximo número em sua conta bancária. Miguel estendia lentamente sua mão na direção dela, seus dedos hesitando no ar por alguns segundos antes de tocar gentilmente seu ombro, um gesto simples que enviou ondas de eletricidade através dos corpos de ambos. O toque de Miguel foi como um bálsamo para o pânico de Ayla, uma âncora inesperada em meio à tempestade de emoções que a consumia. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, e naquele momento viu, além da imponência financeira e social, enxergando um homem que carregava suas próprias feridas e solidões escondidas. Miguel havia construído impérios, mas nunca havia construído conexões verdadeiras. Havia conquistado mercados internacionais, mas nunca havia conquistado a paz interior que agora, inexplicavelmente, parecia emanar da presença singela daquela jovem. Ayla, por sua vez, sentia como se estivesse vendo cores que não sabia que existiam, experimentando sensações que seus livros românticos nunca conseguiram descrever adequadamente. A voz de Miguel, quando finalmente falou, havia perdido toda a dureza empresarial e se tornado um sussurro reconfortante que prometia segurança e proteção. Ele perguntou seu nome com uma delicadeza que ela jamais esperaria de alguém com sua reputação. E quando ela sussurrou Ayla em resposta, foi como se estivesse entregando não apenas seu nome, mas uma parte preciosa de sua alma que nunca havia compartilhado com ninguém antes. Miguel repetiu o nome dela devagar, como se estivesse degustando cada sílaba, saboreando a musicalidade única que aquelas duas palavras simples criavam em seus lábios. Ayla Maria era um nome que combinava perfeitamente com sua personalidade dual. A timidez protetor, representada por Ayla, e a força interior escondida simbolizada por Maria, o nome da avó guerreira que ela tanto admirava, mas nunca teve coragem de imitar completamente. Conforme os minutos passavam no elevador parado, uma intimidade estranha e mágica começou a se formar entre eles, como se aquele espaço pequeno e fechado fosse um universo paralelo, onde as regras sociais normais não se aplicavam. Miguel contou a ela sobre sua infância pobre, sobre como construir a sua fortuna através de determinação implacável e sacrifícios que ninguém nunca soube, sobre as noites solitárias em seu penthouse luxuoso, onde o sucesso financeiro não conseguia preencher o vazio emocional que crescia a cada ano. Ayla, inspirada por sua vulnerabilidade inesperada, compartilhou seus medos mais profundos, seus sonhos secretos de viajar pelo mundo e escrever histórias, sua frustração com uma vida que parecia predeterminada por expectativas familiares que ela nunca questionou, mas que secretamente a sufocavam diariamente. A conexão entre eles se aprofundava com cada palavra trocada, cada silêncio compartilhado, cada olhar que durava alguns segundos a mais do que seria socialmente apropriado. Miguel descobriu que Ayla tinha uma inteligência aguçada escondida atrás de sua timidez, que ela lia filosofia clássica nas horas vagas e que seus comentários sobre a natureza humana eram mais perspicazes que muitas análises empresariais que ele havia ouvido em boardrooms caros. Ayla, por sua vez, percebeu que Miguel possuía uma sensibilidade artística reprimida, que ele colecionava a arte não apenas como investimento, mas porque genuinamente se emocionava com a beleza, e que por trás de sua impaciência característica havia um homem que simplesmente nunca havia encontrado alguém que valesse a pena desacelerar. Quando ele mencionou que havia aprendido piano quando criança, mas abandonou quando os negócios tomaram conta de sua vida,
Ayla viu uma tristeza fugaz passar por seus olhos, uma perda que ele nunca havia admitido para si mesmo. Ela, quase sem pensar, disse que adoraria ouvi-lo tocar algum dia, e a forma como o rosto dele se iluminou fez seu coração pular de uma maneira que ela não sabia ser possível fora dos romances que lia escondida à noite. O momento mais transformador chegou quando o sistema de ventilação do elevador diminuiu ainda mais, criando uma atmosfera mais íntima e acolhedora. Miguel, percebendo que Ayla ainda estava nervosa apesar da conversa reconfortante, fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Tirou o paletó de seu terno italiano caríssimo e o colocou gentilmente sobre os ombros dela, um gesto cavalheiresco que ela havia lido sobre em livros, mas nunca experimentado na vida real. O tecido ainda carregava o calor de seu corpo e aquele perfume masculino sutil, que agora ela associaria para sempre com segurança e proteção. Ayla sentiu lágrimas de gratidão se formarem em seus olhos, não apenas pelo gesto em si, mas pelo que ele representava. Pela primeira vez em sua vida, um homem a havia tratado como algo precioso e digno de cuidado, sem esperar nada em troca. Miguel, vendo suas lágrimas, sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Uma parede que ele havia construído cuidadosamente ao longo dos anos para se proteger de exatamente esse tipo de vulnerabilidade emocional. Ele ergueu a mão hesitante e, com uma delicadeza que contradizia completamente sua reputação de dureza empresarial, secou uma lágrima que escorria pela bochecha dela. Seu polegar permanecendo alguns segundos a mais contra sua pele macia, enquanto ambos processavam a magnitude daquele toque simples, mas profundamente íntimo. Quando os técnicos finalmente conseguiram reativar o elevador e as portas se abriram no 28º andar, tanto Ayla quanto Miguel sentiram como se estivessem sendo brutalmente arrancados de um sonho maravilhoso para retornar a uma realidade que subitamente parecia menos colorida e significativa. Ela entregou os documentos que havia vindo entregar, mas sua mente estava completamente ocupada com as sensações e emoções que ainda pulsavam através de seu corpo como ondas de um oceano emocional que ela acabara de descobrir existir. Miguel, por sua vez, cancelou todas as suas reuniões do resto da tarde, algo absolutamente impensável em sua rotina habitual, e passou as horas seguintes em seu escritório tentando entender como 20 minutos com uma desconhecida haviam conseguido abalar as fundações de tudo que ele acreditava sobre si mesmo e sobre o que realmente importava na vida. Quando Ayla voltou para casa naquela noite, ela se olhou no espelho e viu uma mulher diferente olhando de volta. Alguém que havia provado pela primeira vez o gosto da conexão verdadeira e que jamais conseguiria se contentar novamente com a vida pequena e segura que havia aceito até então. Miguel passou os 3 dias seguintes em um estado de inquietação que jamais experimentara em toda a sua vida adulta. Seu escritório no último andar do arranha-céu se tornou uma prisão dourada onde ele caminhava de um lado para outro, incapaz de se concentrar em fusões multimilionárias que antes consumiam todos seus pensamentos. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Ayla, sua expressão de vulnerabilidade misturada com uma força interior que o fascinava, de maneiras que não conseguia explicar racionalmente. Havia algo sobre ela que desafiava tudo que ele acreditava conhecer sobre mulheres, sobre relacionamentos, sobre si mesmo. Miguel havia construído sua fortuna através de análises frias e decisões calculadas, mas agora se encontrava completamente perdido diante de emoções que não podia quantificar ou controlar. Seus assistentes começaram a notar mudanças em seu comportamento. Ele cancelava reuniões importantes, ficava olhando pela janela por longos períodos e, pela primeira vez em anos, deixava o celular tocar, sem atender quando estava perdido em
Pensamentos sobre aquela jovem misteriosa que havia revirado seu mundo em apenas 20 minutos. A sensação de perda que crescia em seu peito a cada hora que passava era algo completamente novo e desesperador. Como se uma parte essencial de si mesmo tivesse sido arrancada e ele precisasse encontrá-la para voltar a se sentir completo. Determinação de Miguel em encontrar Ayla novamente se intensificou quando ele percebeu que não conseguia mais dormir adequadamente. Suas noites se tornaram uma sucessão de sonhos vívidos, onde ela aparecia, sempre escorregando por entre seus dedos, quando ele tentava se aproximar, sempre desaparecendo quando ele estava prestes a tocá-la novamente. Ele acordava com o coração acelerado e uma sensação de urgência que o consumia completamente. Miguel começou uma investigação discreta, mas determinada, usando todos os recursos disponíveis em seu império empresarial. Descobriu que ela havia entregue documentos da empresa Martinez em Associados, mas quando contatou o escritório, disseram apenas que havia sido uma entrega terceirizada, sem fornecer detalhes sobre a empresa responsável. Sua frustração crescia proporcionalmente à sua obsessão, porque pela primeira vez em sua vida, seu poder e influência pareciam insuficientes para conseguir o que realmente desejava. Miguel contratou discretamente um investigador particular, algo que o fazia sentir-se simultaneamente desesperado e determinado, porque sabia que estava cruzando linhas que nunca havia cruzado antes, movido por sentimentos que desafiavam sua natureza tradicionalmente controlada e racional. Cada dia que passava sem notícias sobre Ayla intensificava sua certeza de que aquele encontro não havia sido coincidência, mas destino, e que ele precisava lutar por essa conexão inexplicável que havia transformado sua perspectiva sobre tudo. Ayla, por sua vez, vivia seus próprios conflitos internos com a mesma intensidade perturbadora. Ela havia voltado à sua rotina de sempre, mas nada parecia igual depois daqueles momentos transformadores no elevador. Suas colegas de trabalho notaram que ela parecia diferente, mais distraída, mas também mais radiante, como se uma luz interior tivesse sido acesa e agora brilhasse através de sua timidez habitual. Durante as pausas para o café, quando as outras meninas falavam sobre seus relacionamentos, Ayla se pegava sorrindo secretamente, lembrando-se da gentileza genuína nos olhos de Miguel, da forma como ele havia secado sua lágrima com uma delicadeza que contrastava completamente com sua reputação intimidadora. Ela começou a questionar aspectos de sua vida que sempre havia aceito passivamente, porque se contentava com um trabalho que não a desafiava intelectualmente. Porque nunca havia lutado pelos seus sonhos de escrever e viajar. Porque sempre escolhia a segurança sobre a aventura. Miguel havia despertado nela não apenas sensações românticas, mas uma consciência de que ela estava vivendo apenas uma fração de seu potencial, uma versão diminuída de quem realmente poderia ser. Se tivesse coragem de quebrar as barreiras que ela mesma havia construído ao longo dos anos. Suas noites se tornaram sessões de escrita compulsiva, onde ela tentava processar através de palavras as emoções avassaladoras que não conseguia expressar para ninguém ao seu redor. O destino decidiu intervir novamente na quarta-feira da semana seguinte, quando Ayla recebeu uma ligação inesperada de seu chefe pedindo que ela fosse novamente ao mesmo prédio empresarial para buscar documentos que haviam sido esquecidos. Seu coração disparou imediatamente, uma mistura de esperança e terror, tomando conta de todo o seu ser. Ela sabia que as chances de encontrar Miguel novamente eram mínimas, mas não conseguia evitar arrumar-se com mais cuidado que o usual, escolhendo um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos e fazendo sua maquiagem com mais atenção aos detalhes. Durante todo o trajeto até o centro da cidade, Ayla oscilava entre a expectativa ansiosa e a autocrítica por alimentar fantasias românticas
que provavelmente só existiam em sua imaginação superativa. Ela se perguntava se havia idealizado demais aquele encontro, se Miguel realmente havia sentido a mesma conexão mágica ou se para ele havia sido apenas um momento passageiro entre tantos outros em sua vida agitada e cheia de compromissos importantes. Quando finalmente chegou ao lobby do edifício, suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela apertava o botão do elevador, seu coração batendo tão forte que ela temia que outros pudessem ouvir. Ayla fechou os olhos por um momento, respirou fundo e fez uma prece silenciosa para que, se fosse para acontecer, que acontecesse de forma natural e verdadeira. Miguel havia desenvolvido o hábito peculiar de descer até o lobby do prédio várias vezes ao dia, criando desculpas empresariais para justificar suas idas e vindas constantes. Seus funcionários começaram a achar estranho ver o CEO caminhando pelos corredores térreos sem motivo aparente, mas ele não se importava com especulações, desde que isso aumentasse suas chances de encontrar Ayla novamente. Naquela quarta-feira específica, ele havia acabado de sair de uma reunião particularmente tediosa sobre aquisições corporativas, quando decidiu fazer mais uma de suas rondas esperançosas pelo lobby. Foi então que ele a viu, parada diante dos elevadores, com aquele mesmo ar de vulnerabilidade, misturada com determinação que o havia cativado completamente na primeira vez. Miguel sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que ele saboreasse aquele momento de reencontro que havia ocupado todos seus pensamentos pelos últimos dias. Ela estava ainda mais bonita do que ele lembrava. O vestido verde criando um contraste lindo com sua pele morena e seus cabelos soltos, emoldurando seu rosto de uma forma que fazia seu coração acelerar perigosamente. Sem hesitar, sem calcular as consequências como costumava fazer em todas as situações de sua vida, Miguel caminhou na direção dela com passos determinados, sentindo como se estivesse finalmente voltando para casa, depois de uma longa e exaustiva jornada longe de onde realmente pertencia. Quando Ayla ouviu passos se aproximando e ergueu os olhos para encontrar Miguel caminhando na sua direção com um sorriso que misturava alívio, felicidade e algo mais profundo que ela não conseguia nomear, sentiu como se o universo tivesse conspirado para criar aquele momento perfeito de reencontro. Não havia mais o nervosismo do elevador quebrado. Não havia mais a urgência de uma situação de emergência. Apenas dois corações que haviam se reconhecido e agora se encontravam novamente contra todas as probabilidades. Miguel parou-a em poucos centímetros dela, seus olhos azuis acinzentados, brilhando com uma intensidade que fazia Ayla sentir-se simultaneamente protegida e desafiada a ser a melhor versão de si mesma. Quando ele disse seu nome, Ayla, com aquela mesma delicadeza da primeira vez, ela soube com absoluta certeza que aquilo não era coincidência, mas o início de algo que mudaria para sempre o curso de ambas suas vidas. O elevador chegou, as portas se abriram, mas dessa vez eles entraram juntos por escolha, não por acaso, carregando consigo a promessa silenciosa de que dessa vez não deixariam que as circunstâncias os separassem novamente sem explorar completamente a mágica inexplicável que pulsava entre eles a cada olhar trocado. O elevador subiu em um silêncio carregado de possibilidades infinitas, cada andar que passava criando uma tensão deliciosa e aterrorizante entre Ayla e Miguel. Desta vez, não havia emergência para forçar uma conversa. Não havia desculpa externa para justificar a proximidade crescente entre eles. Era apenas escolha pura, desejo mútuo de explorar aquela conexão que havia transformado ambos em versões mais corajosas e vulneráveis de si mesmos. Miguel olhava discretamente para Ayla através do reflexo das portas espelhadas, memorizando cada detalhe de sua postura delicada, a forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava nervosa,
como seus dedos brincavam inconscientemente com a alça de sua bolsa vintage. Havia uma graciosidade natural em todos os seus movimentos que o hipnotizava, uma autenticidade que contrastava violentamente com as mulheres calculistas e artificiais que normalmente frequentavam seu círculo social. Ayla, por sua vez, sentia-se simultaneamente exposta e protegida na presença dele, como se Miguel pudesse ver, através de todas as suas máscaras sociais, cuidadosamente construídas, e ainda assim a achasse digna de admiração e respeito. A forma como ele a olhava não era predatória ou possessiva, mas reverente, como se ela fosse uma obra de arte rara que merecia ser contemplada com paciência e devoção. Quando chegaram ao 28º andar, Miguel tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Em vez de deixá-la sair sozinha para cumprir seus compromissos profissionais, ele gentilmente ofereceu acompanhá-la, explicando que tinha assuntos a tratar no mesmo escritório. Era uma mentira transparente, mas dita com tanta delicadeza e esperança que Ayla não teve coragem nem vontade de questioná-la. Ela assentiu com um sorriso tímido que iluminou todo o corredor, e Miguel sentiu como se tivesse conquistado algo infinitamente mais valioso que qualquer negócio multimilionário que já havia fechado. Caminharam lado a lado pelos corredores elegantes do prédio, seus passos sincronizados de forma natural, como se já fossem parceiros de uma dança delicada que apenas eles conheciam os passos. Miguel ajustou seu ritmo para combinar com o dela, um gesto simples, mas profundamente significativo para alguém que sempre forçava o mundo a se adaptar ao seu tempo acelerado. Ayla percebeu essa gentileza e sentiu seu coração se aquecer de uma forma que nunca havia experimentado antes. Uma sensação de ser verdadeiramente considerada e respeitada, que contrastava com anos de se sentir invisível e insignificante no mundo ao seu redor. Durante a breve espera no escritório de advocacia, eles se sentaram lado a lado em um sofá de couro elegante, e Miguel fez algo completamente fora de seu caráter habitual. Começou a fazer perguntas genuínas sobre a vida de Ayla, demonstrando interesse real em suas respostas. Ele queria saber sobre seus sonhos, seus medos, suas paixões secretas, como se cada palavra que saía de seus lábios fosse um tesouro que merecia ser cuidadosamente guardado e valorizado. Ayla, inicialmente, surpresa com a atenção sincera, gradualmente se abriu de formas que jamais havia se permitido com ninguém antes. Ela falou sobre seu amor por literatura clássica, sobre como escrevia histórias nas madrugadas quando não conseguia dormir, sobre seus sonhos de viajar para lugares onde pudesse encontrar inspiração para suas narrativas. Miguel ouvia cada palavra com uma concentração que ela nunca havia recebido de ninguém, fazendo perguntas perspicazes que mostravam que ele não apenas escutava, mas realmente absorvia e valorizava tudo o que ela compartilhava. Quando ela mencionou que sempre quis visitar Paris para escrever em cafés históricos, onde grandes autores haviam criado suas obras-primas, os olhos de Miguel brilharam com uma intensidade que fez o coração dela acelerar de forma deliciosa e aterrorizante ao mesmo tempo. Foi nesse momento que Miguel tomou outra decisão impulsiva que definiria o rumo de seu relacionamento. Com uma voz suave, mas determinada, ele perguntou se ela gostaria de jantar com ele naquela mesma noite, não em um restaurante caro e ostensivo, onde ele normalmente levava suas acompanhantes temporárias, mas em um lugar pequeno e acolhedor que ela escolhesse, onde pudessem conversar sem as distrações do mundo empresarial que dominava sua vida. Ayla sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, uma mistura de terror e exaltação tomando conta de todo o seu ser. Parte dela queria correr, esconder-se na segurança de sua vida previsível e protegida,
Mas uma parte maior e mais corajosa que ela nem sabia que existia, sussurrava que aquela era sua chance de finalmente viver, ao invés de apenas sobreviver. Quando ela sussurrou um sim, quase inaudível, Miguel sorriu de uma forma que transformou completamente seu rosto, revelando uma felicidade genuína e vulnerável que ele mantinha cuidadosamente escondida do mundo dos negócios. Eles trocaram números de telefone com a solenidade de quem está selando um pacto sagrado, suas mãos se tocando brevemente durante a troca que enviou ondas de eletricidade através dos corpos de ambos, uma promessa silenciosa de que aquela noite seria apenas o primeiro passo de uma jornada que mudaria para sempre suas percepções sobre amor, vulnerabilidade e coragem. O resto da tarde passou em uma névoa de antecipação nervosa para ambos. Miguel cancelou reuniões importantes, algo que seus assistentes acharam alarmante, mas que ele fez sem uma única hesitação, porque pela primeira vez em anos tinha algo em sua agenda que realmente importava mais que lucros e estratégias corporativas. Ele passou horas escolhendo uma roupa que fosse elegante, mas não intimidadora, querendo impressionar Ayla, sem fazer com que ela se sentisse deslocada ou inadequada. Cada decisão era pautada não pelo que o faria parecer mais poderoso ou bem-sucedido, mas pelo que poderia fazê-la se sentir mais confortável e valorizada. Ayla, por sua vez, viveu uma tarde de descobertas sobre si mesma que a surpreenderam completamente. Pela primeira vez, ela se arrumou não para passar despercebida ou para atender expectativas familiares, mas para expressar sua própria personalidade e beleza natural. Escolheu um vestido simples, mas elegante, que realçava seus olhos expressivos, deixou seus cabelos soltos em ondas naturais e aplicou uma maquiagem suave que destacava sua beleza autêntica sem criar uma máscara artificial. Quando se olhou no espelho antes de sair, viu uma mulher que estava começando a despertar para seu próprio poder e atratividade. Alguém que finalmente estava se permitindo ser vista e desejada por quem realmente era, não por quem achava que deveria ser para agradar aos outros. O encontro aconteceu em um pequeno restaurante italiano que Ayla havia sugerido timidamente, um lugar acolhedor com luzes suaves e música instrumental que criava uma atmosfera íntima, sem ser opressiva. Miguel chegou primeiro, sua ansiedade evidente na forma como verificava o relógio constantemente e ajustava sua postura, comportamentos completamente fora do comum para alguém que normalmente comandava salas de reunião com confiança absoluta. Quando Ayla apareceu na entrada do restaurante, ele se levantou instintivamente, um gesto de cavalheirismo que ela nunca havia experimentado na vida real. A forma como ele a olhou naquele momento, com admiração genuína e um toque de reverência, fez com que ela se sentisse a mulher mais bonita do mundo. Não por causa de padrões externos de beleza, mas porque finalmente havia encontrado alguém que via e apreciava sua essência única. Eles se cumprimentaram com uma delicadeza quase ritual, como se ambos soubessem que estavam cruzando uma linha invisível que os levaria a territórios emocionais inexplorados, perigosos e maravilhosos. Quando Miguel puxou a cadeira para ela se sentar e seus olhos se encontraram por alguns segundos eternos, ambos souberam com absoluta certeza que aquela noite marcaria o início de algo que transcendia qualquer experiência romântica que já haviam vivido, uma conexão que desafiaria tudo que acreditavam saber sobre amor, vulnerabilidade e a coragem necessária para construir algo verdadeiro e duradouro juntos. O restaurante italiano se transformou em um universo particular, onde apenas Ayla e Miguel existiam, como se as outras mesas, os outros conversas, até mesmo o tempo, tivessem se dissolvido para dar lugar a algo muito mais importante e transcendente. A luz suave das velas criava sombras dançantes em seus rostos,
revelando expressões que ambos mantinham cuidadosamente escondidas do mundo exterior. Miguel descobriu que conversar com Aíla era como respirar após anos segurando a respiração. Uma naturalidade que ele havia esquecido que era possível entre duas pessoas. Ela não tentava impressioná-lo com conhecimento sobre seus negócios ou lisonjeá-lo com comentários sobre sua riqueza, como todas as outras mulheres faziam. Em vez disso, Aíla falava sobre livros que a emocionavam até as lágrimas, sobre tardes chuvosas que a inspiravam a escrever, sobre pequenos momentos de beleza que ela coletava como tesouros em seu coração sensível. Miguel se pegou, compartilhando memórias de sua infância que nunca havia contado para ninguém. Histórias sobre o menino pobre que sonhava em tocar piano profissionalmente. Sobre noites em que sua mãe trabalhava até tarde e ele ficava sozinho criando melodias imaginárias para afastar a solidão. Havia algo na forma como Aíla o escutava, com atenção completa e sem julgamento, que fazia as paredes que ele havia construído ao redor de seu coração começarem a desmoronar pedra por pedra. Conforme a noite avançava, a conversa fluía, como um rio que encontra seu caminho natural entre as montanhas, serpenteando através de tópicos profundos e revelações íntimas que surpreendiam ambos pela facilidade com que brotavam. Aíla contou sobre a pressão constante de sua família para que seguisse um caminho seguro e previsível, sobre como seus sonhos de escrever eram sempre desvalorizados como fantasias românticas impraticáveis. Miguel, por sua vez, revelou como o sucesso empresarial havia se tornado uma prisão dourada, onde cada vitória financeira o deixava mais vazio e desconectado de quem realmente era antes de construir seu império. Eles descobriram sincronicidades impossíveis em suas histórias. Ambos haviam perdido figuras paternas cedo, ambos usavam o trabalho como fuga de emoções difíceis, ambos carregavam sonhos secretos que nunca haviam tido coragem de perseguir completamente. Quando Aíla mencionou que às vezes ficava acordada até tarde, escrevendo histórias sobre pessoas que encontravam amor verdadeiro em lugares impossíveis, Miguel sentiu como se ela estivesse descrevendo exatamente o que estava acontecendo entre eles naquele momento mágico. A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. Ela escrevia sobre conexões impossíveis. Ele construía impérios, mas nunca havia construído uma conexão verdadeira. E agora estavam vivendo exatamente o tipo de história que ela costumava imaginar em suas noites solitárias, de inspiração criativa. O momento mais transformador da noite chegou quando Miguel, movido por um impulso que desafiava completamente sua natureza controlada, pediu permissão para segurar a mão de Aíla. O pedido em si já era revolucionário para alguém que normalmente tomava o que queria sem pedir, mas a forma gentil e respeitosa como ele fez a solicitação tocou algo profundo no coração dela. Quando Aíla estendeu sua mão pequena e delicada, e Miguel a envolveu cuidadosamente entre as suas, ambos sentiram como se uma corrente elétrica tivesse percorrido não apenas seus corpos, mas suas almas. Era um toque simples, casto, mas carregado de significados que transcendiam qualquer experiência física que já haviam tido. Miguel podia sentir o pulso acelerado dela através da pele macia. E Aíla descobriu que as mãos dele, apesar de fortes e masculinas, a tocavam com uma delicadeza que fazia seu coração derreter de formas que ela nunca havia imaginado possíveis. Eles permaneceram assim por vários minutos, apenas segurando as mãos sobre a mesa, olhando nos olhos um do outro, comunicando através do toque coisas que palavras não conseguiriam expressar adequadamente. Era intimidade em sua forma mais pura, vulnerabilidade compartilhada, confiança mútua sendo construída através de um gesto simples, mas profundamente significativo. Durante a sobremesa,
Miguel tomou outra decisão que surpreendeu até a si mesmo. Com uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que alguém visse, confessou que não conseguia parar de pensar nela desde aquele primeiro encontro no elevador. Que ela havia mudado algo fundamental em sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Ayla, corada mas corajosa, admitiu que também havia sonhado com ele todas as noites, que havia começado a questionar todas as suas escolhas de vida desde que ele apareceu em seu mundo pequeno e seguro. A honestidade crua de suas confissões criou uma atmosfera de intimidade emocional que nenhum dos dois havia experimentado antes em suas vidas. Miguel falou sobre como sua riqueza havia se tornado uma barreira entre ele e conexões genuínas, como ele havia começado a duvidar se alguém poderia amá-lo por quem realmente era, não pelo que possuía. Ayla, com lágrimas nos olhos, disse que via nele não o empresário temido, mas o homem gentil que havia secado suas lágrimas no elevador, que havia tratado seus sonhos como tesouros preciosos em vez de fantasias tolas. Quando ela disse que ele era a primeira pessoa que a fazia sentir-se verdadeiramente vista e valorizada, Miguel sentiu como se finalmente tivesse encontrado o propósito que sua vida havia perdido em meio a aquisições corporativas e lucros sem fim. A noite chegou ao fim muito cedo demais para ambos, mas quando Miguel a acompanhou até a porta de sua casa, eles sabiam que algo irreversível havia acontecido entre eles. Não havia pressa, não havia pressão, apenas o reconhecimento mútuo de que haviam encontrado algo raro e precioso que merecia ser cultivado com paciência e cuidado. Quando se despediram na porta, Miguel fez algo que nenhuma mulher em sua vida havia experimentado. Beijou delicadamente a mão de Ayla, um gesto de reverência e respeito que a fez sentir-se como uma princesa em um conto de fadas. Ayla, por sua vez, encontrou coragem para tocar brevemente o rosto dele. Um carinho suave que expressava gratidão por ele ter visto sua alma e a achado digna de admiração. Eles se separaram com a promessa de se verem novamente em breve, mas também com a certeza silenciosa de que não precisavam correr ou forçar nada, que o que estava nascendo entre eles era forte o suficiente para crescer em seu próprio ritmo, natural. Quando Ayla entrou em casa e se olhou no espelho, viu uma mulher transformada, alguém que havia provado o gosto de ser amada por sua essência verdadeira. Miguel, dirigindo de volta para seu penthouse luxuoso, sorriu sozinho pela primeira vez em anos, porque finalmente havia encontrado alguém que via o homem por trás do magnata. Alguém que o fazia querer ser não apenas bem-sucedido, mas também genuinamente feliz e completo. Na solidão de seus respectivos lares, tanto Ayla quanto Miguel passaram horas acordados, não por ansiedade ou medo, mas por uma felicidade pura e esperançosa que os enchia de energia renovada. Ayla escreveu em seu diário pela primeira vez em meses, não histórias fictícias sobre amor impossível, mas reflexões reais sobre sua própria jornada de autodescoberta e sobre como um homem inesperado havia despertado partes dela que ela nem sabia que existiam. Miguel, sentado em seu piano empoeirado, tocou pela primeira vez em anos, suas mãos encontrando melodias suaves que expressavam a ternura e esperança que Ayla havia reacendido em seu coração. Ambos sabiam, com uma certeza que transcendia lógica ou análise racional, que suas vidas haviam se dividido em antes e depois daquela noite mágica, e que o futuro, pela primeira vez em muito tempo, brilhava com possibilidades infinitas de amor, crescimento e descobertas mútuas que os levariam a versões mais completas e autênticas de si mesmos. Se essa história está tocando seu coração tanto quanto está tocando o nosso, não esquece de se inscrever e ativar todas as notificações, porque a próxima parte vai mostrar como o amor verdadeiro tem o poder de curar feridas que nem sabíamos que existiam.
3 meses haviam se passado desde aquela primeira noite mágica no restaurante italiano, e a transformação em ambas as vidas de Aíla e Miguel era tão profunda que seus próprios amigos e familiares mal os reconheciam. O relacionamento havia florescido como uma flor delicada, mas resiliente, crescendo através de encontros cuidadosos, conversas que duravam até o amanhecer e descobertas constantes sobre camadas escondidas em seus corações. Miguel havia aprendido a desacelerar, a saborear momentos simples como caminhar de mãos dadas no parque, ler poesia em voz alta para Aíla, ou simplesmente estar em silêncio confortável ao lado dela enquanto ela escrevia em seu caderno de histórias. Sua impaciência característica havia se transformado em uma paciência amorosa que surpreendia até seus sócios empresariais, que começaram a notar mudanças em sua forma de conduzir negócios, uma humanidade nova que tornava suas decisões não apenas lucrativas, mas também éticas e compassivas. Aíla, por sua vez, havia descoberto uma coragem que não sabia possuir, começando a perseguir seus sonhos de escrita com determinação renovada, inscrevendo-se em workshops literários, enviando contos para concursos e até mesmo começando a escrever um romance inspirado em sua própria jornada de autodescoberta. A menina tímida que se escondia atrás de roupas discretas havia se transformado em uma mulher que irradiava confiança silenciosa, não por causa de mudanças externas, mas porque finalmente havia encontrado alguém que via sua luz interior e a encorajava a brilhar sem medo. O momento decisivo chegou quando Miguel, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu medo de perder algo que realmente importava. Durante uma viagem de negócios que deveria durar apenas 3 dias, ele se encontrou ligando para Aíla constantemente, não conseguindo se concentrar em fusões multimilionárias, porque sua mente estava ocupada com a lembrança do sorriso dela, com preocupações sobre seu bem-estar, com saudades que doíam fisicamente no peito. Foi durante uma videoconferência particularmente importante que Miguel teve sua epifania mais transformadora. Percebeu que estava perdendo tempo precioso com a pessoa que amava por causa de compromissos que, no final das contas, não traziam nenhuma realização verdadeira para sua vida. Ele interrompeu a reunião no meio, para espanto de todos os presentes, cancelou o resto da viagem e pegou o primeiro voo de volta para casa, movido por uma urgência que não tinha nada a ver com negócios e tudo a ver com amor. Quando chegou na porta de Aíla às 2 da manhã, molhado pela chuva e carregando apenas uma mala pequena, ela abriu a porta já sorrindo, porque havia sentido em seu coração que ele estava voltando para ela. Não precisaram de palavras naquele momento. Ela simplesmente o puxou para dentro, secou seus cabelos molhados com uma toalha macia e o segurou como se fosse a coisa mais natural e necessária do mundo. Ali, no pequeno apartamento simples de Aíla, Miguel finalmente entendeu o que significava estar em casa. Foi nessa mesma noite, enquanto estavam aninhados no sofá pequeno dela, compartilhando uma xícara de chocolate quente e ouvindo a chuva bater na janela, que Miguel tomou a decisão mais importante de sua vida. Com as mãos tremendo de nervosismo e emoção, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo que havia carregado consigo por semanas, esperando o momento perfeito que nunca parecia chegar. Mas naquele instante, cercado pela simplicidade calorosa do lar que Aíla havia criado, ele soube que não precisava de cenários elaborados ou gestos grandiosos, porque o amor deles havia crescido justamente na beleza dos momentos cotidianos e autênticos. Quando ele se ajoelhou diante dela, não no chão frio de um restaurante caro, mas no tapete felpudo onde ela lia suas histórias para ele nas tardes de domingo, Aíla começou a chorar, antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Miguel, com lágrimas nos próprios olhos,
Falou não sobre riquezas ou luxos que poderia oferecer, mas sobre como ela havia ensinado seu coração a amar de verdade, como havia transformado sua existência vazia em uma vida cheia de propósito e alegria. Ele pediu não apenas que ela se casasse com ele, mas que continuasse sendo sua professora de amor, sua inspiração para ser um homem melhor, sua parceira na construção de uma vida que fosse rica em momentos significativos, ao invés de apenas posses materiais. Quando Ayla sussurrou sim, através das lágrimas, beijando suas mãos com a mesma reverência que ele havia mostrado no primeiro encontro, ambos souberam que estavam prometendo não apenas amor, mas crescimento mútuo, cura compartilhada e a criação de um legado de bondade que transcenderia qualquer fortuna financeira. O casamento aconteceu 6 meses depois, não em uma catedral pomposa ou resort luxuoso, mas no mesmo parque onde haviam caminhado de mãos dadas durante tantas tardes de descoberta. Era uma cerimônia pequena e íntima, com apenas familiares, próximos e alguns amigos queridos, mas cada detalhe refletia a autenticidade que havia definido seu relacionamento desde o início. Ayla usava o vestido de noiva de sua avó, uma peça simples, mas elegante, que havia sido guardada com carinho por décadas, esperando o amor verdadeiro chegar. Miguel havia escolhido um terno clássico sem ostentação, porque havia aprendido que a verdadeira elegância vinha da sinceridade, não do preço das roupas. Durante a cerimônia, quando trocaram votos que eles mesmos haviam escrito, não houve olhos secos entre os presentes. Miguel prometeu proteger não apenas Ayla, mas seus sonhos, sua sensibilidade, sua liberdade de ser exatamente quem era. Ayla prometeu ser não apenas sua esposa, mas sua companheira de aventuras, sua fonte de inspiração, para manter seu coração aberto, mesmo quando o mundo empresarial tentasse endurecê-lo novamente. Quando se beijaram pela primeira vez como marido e mulher, foi com a mesma delicadeza e reverência que haviam caracterizado todos os momentos físicos de seu relacionamento. Um beijo que selava não apenas uma união legal, mas uma conexão de almas que havia sido forjada através de paciência, respeito mútuo e amor genuíno. A lua de mel foi passada não em destinos exóticos caros, mas em Paris, realizando o sonho de Ayla de escrever em cafés históricos onde grandes autores haviam criado suas obras imortais. Miguel, que havia aprendido francês básico secretamente para surpreendê-la, passava horas observando-a escrever, maravilhado com a concentração serena em seu rosto, com a forma como ela mordia a ponta da caneta quando buscava a palavra perfeita. Ele descobriu que conseguia sentir orgulho e realização maiores, vendo os sonhos dela se concretizarem do que havia sentido com qualquer sucesso empresarial próprio. Ayla, por sua vez, insistiu que visitassem conservatórios e salas de concerto, encorajando Miguel a reconectar-se com sua paixão musical abandonada. Uma noite, em um pequeno piano bar Montmartre, ela conseguiu convencê-lo a tocar uma música para ela. E quando seus dedos encontraram as teclas após tantos anos, produzindo uma melodia melancólica, mas esperançosa, Ayla chorou de emoção ao ver o homem que amava reencontrar uma parte perdida de sua alma. Naquela noite, caminhando pelas ruas iluminadas de Paris, eles conversaram sobre como suas vidas passadas pareciam ter sido apenas preparação para encontrarem um ao outro, como todas as dores, medos e solidões anteriores haviam sido necessários para que reconhecessem e valorizassem o amor verdadeiro quando ele finalmente chegou. De volta à vida cotidiana, Ayla e Miguel construíram uma rotina que equilibrava perfeitamente ambição e intimidade, crescimento profissional e conexão pessoal. Miguel reestruturou sua empresa para incluir projetos de responsabilidade social,
financiando programas de educação e arte para crianças carentes, encontrando significado em lucros que serviam propósitos maiores que a acumulação pessoal. Eila publicou seu primeiro livro de contos, uma coleção de histórias sobre pessoas comuns descobrindo amor em circunstâncias extraordinárias, dedicando a obra ao homem que havia provado que os finais felizes existiam não apenas na ficção, mas na vida real para aqueles corajosos, o suficiente para abrir seus corações. Suas noites eram passadas juntos no estúdio que criaram em casa, ela escrevendo enquanto ele tocava piano suavemente ao fundo, uma sinfonia de criatividade e amor que os preenchia com contentamento profundo. Quando Aila descobriu que estava grávida de seu primeiro filho, Miguel chorou de alegria e gratidão, percebendo que sua vida havia se tornado exatamente o que sempre deveria ter sido. Não uma busca solitária por sucesso, mas uma jornada compartilhada de amor, crescimento e contribuição para algo maior que eles mesmos. Sua história havia começado com medo e timidez, desenvolveu-se através de coragem e vulnerabilidade e floresceu em uma parceria que provava que o amor verdadeiro não apenas existe, mas tem o poder de transformar completamente duas vidas, criando ondas de bondade e inspiração que se espalham muito além do casal original, tocando todos aqueles que têm a sorte de testemunhar o que acontece quando duas almas finalmente encontram seu lar uma na outra. Se essa história tocou seu coração e te fez acreditar mais no amor verdadeiro, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precisa dessa inspiração, porque histórias como essa nos lembram que o amor mais bonito nasce quando duas pessoas se permitem ser vulneráveis e genuínas uma com a outra.